Roronoa Zoro estreia em One Piece com 19 anos, possuindo 1,78 de altura. Porém, após o time skip, ele já aparece com seus 21 anos e cerca de 1,81 de altura. Isso de acordo com o SBS do volume 4 e do volume 69. A primeira recompensa de Zoro foi após o arco de Alabasta, no capítulo 213 do mangá de One Piece, e a recompensa foi de 60 milhões. A segunda recompensa chegou após os feitos de Zoro na invasão de Enies Lobby, aumentando sua recompensa para 120 milhões no capítulo 435. E a terceira recompensa veio após os feitos dos Mugiwaras no arco de Dressrosa, com Zoro conseguindo sua atual recompensa de 320 milhões. Nos próximos capítulos, com o fechamento do arco de Wano, provavelmente teremos novas recompensas para os Mugiwaras, e Zoro poderá sim, finalmente, ter a sua recompensa aumentada. Originalmente, Oda revelou no volume 3 que Zoro seria um membro da tripulação de Bug, um de seus guarda-costas. De acordo com o autor, ele teria pensado na tripulação de Bug inicialmente como uma estrutura familiar, e Zoro seria um tipo de irmão mais velho. No capítulo 598, a cicatriz no olho de Zoro aparece no olho direito, e Oda confirmou que foi um erro. Outro erro ocorreu no capítulo 698, quando a cicatriz apareceu como um X, mas na versão de volume, essas falhas foram corrigidas. Eiichiro Oda, uma vez, falou como os Mugiwaras seriam se não fossem piratas, e na parte de Zoro, ele colocou que o Roronoa seria um oficial da polícia, o que faz bastante sentido considerando que Zoro é alguém que de certa forma é protetor com os fracos e também era um caçador de piratas antes de se juntar ao bando de Luffy. De todas as pesquisas de popularidades promovidas pela Jump para One Piece, Roronoa Zoro ficou apenas uma vez fora da segunda posição, tirando a quarta pesquisa de popularidade, que ele ficou em terceiro lugar atrás de Lau e Luffy. Zoro monopolizou a segunda posição em todas as pesquisas de popularidades feitas da obra. Zoro é o único dos Mugiwaras que Luffy quis em seu bando, antes mesmo de conversar com ele. É bem comum, quando estamos lendo uma obra, pensarmos assim: se esse personagem fosse real, de qual país ele seria? E pensando nessa ideia, Eiichiro Oda resolveu escolher um lugar para cada um dos Mugiwaras, que seria em teoria a nacionalidade deles. E Roronoa Zoro foi dito por Oda como um típico japonês. Zoro é um membro dos Mugiwaras que menos dorme. Durante as noites, normalmente ele vai dormir 4 horas da manhã e acorda às 7. Ele tenta compensar isso com cochilos durante o dia. Zoro gosta de comer arroz com carne de rei dos mares, acompanhado de bebida alcoólica, vulgo breja. Também é dito que a comida que ele mais gosta de cozinhar é o sashimi, e a comida que ele menos gosta de comer é o chocolate, porque o Zoro não é muito chegado em doces. Na antiga dublagem de One Piece, Zoro foi dublado por Marcelo Campos, o mesmo dublador de Sasori de Naruto Shippuden, do Trunks no Futuro em Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, e Edward Elric de Fullmetal Alchemist. Atualmente, na dublagem da Netflix, Zoro é dublado por Glauco Marx, o dublador de Yamato em Naruto Shippuden, Muzan em Demon Slayer e Zamasu em Dragon Ball Super. Zoro e Killer são os únicos supernovas que não possuem Akuma no Mi, apesar de que o Killer comeu uns negócios meio estranhos em um ano. Os 3 brincos de Zoro fazem referência ao seu estilo Santoryu de luta, ou o estilo 3 espadas. Roronoa Zoro nasceu no dia 11 de novembro. Zoro já apanhou muito durante a obra e o mangá, porém apenas 3 vezes ele realmente sofreu ferimentos que o marcaram eternamente com cicatrizes. O primeiro desses momentos foi em sua luta contra Mihawk. O segundo foi quando ele teve sua perna cortada ao tentar fugir da armadilha do Mr. Tree. E a terceira vez foi durante seu treinamento de 2 anos com Mihawk. Nessa aqui não temos nenhuma informação precisa do que aconteceu para o surgimento de cada cicatriz. Nos Estados Unidos, a 4Kids fez uma censura bizarra no nome do Zoro, isso durante a dublagem americana. De acordo com a empresa, por questões de direitos autorais, o nome de Zoro passou a ser Zolo, por causa da existência do conhecido espadachim, Zorro. Roronoa Zoro foi o único dos Mugiwaras que foi inspirado em um pirata da vida real. O nome desse pirata era François Lolonais, um homem cruel e sanguinário que viveu durante o século XVII. No ranking de popularidade das habilidades de One Piece, o estilo Santoryu de Zoro seguiu a mesma lógica de seu usuário, ficando na segunda posição do ranking de habilidades. De acordo com Oda, as glicínias são as plantas que melhor representam Zoro. O autor também explica não entender muito bem de plantas, mas no budismo, as glicínias podiam significar humildade, respeito e sinceridade. Zoro foi o primeiro depois de Ryuma que matou um dragão, um feito que fez de Ryuma uma lenda no passado. De acordo com Oda, se o Chapéu de Palha fosse uma tripulação do tipo família, Zoro seria o filho mais velho dentre os Mugiwaras. Ironicamente, durante todos os arcos de One Piece, virou quase uma tradição o Zoro enfrentando o segundo mais forte do grupo adversário, e isso se repetiu em praticamente todos os arcos de One Piece até agora. Entre verão, outono, inverno e primavera, a estação do ano favorita de Roronoa Zoro
é o outono. Desde a morte de Kuina e a promessa de se tornar o melhor espadachim do mundo, Zoro nunca mais abandonou a espada, o Adet Monge da família de Kuina. Por algumas vezes, ele trocou as suas outras duas espadas, mas a de Kuina nunca nem sequer foi cogitada a ser trocada. Além da Wado Monge da família Kuina, uma das 21 Owazamono, forjada por Shimotsuki Kozaburo, Zoro porta outras duas espadas. A espada Enma, criada por Kozaburo também, sendo outra das 21 Owazamono, e a espada Sandai Kitetsu, a terceira das espadas Kitetsu, forjada por Tengoyama Hitetsu. Durante a obra de One Piece, Luffy foi nos mostrado em 3 fases de sua vida, quando ele era mais novo e tinha apenas 7 anos, na época pré-time skip com 17 anos e após o time skip, com ele já tendo seus 19 anos. No início da obra, Luffy aparece com 1,72 de altura, alcançando os 1,74 após o time skip. Luffy nasceu no dia 5 de maio. No Japão, essa é a data que é ser comemorada, o Children's Day, que é uma data originalmente comemorada como o Dia dos Rapazes, mas foi mudada para homenagear as crianças, após a Guerra Mundial Japonesa, sendo hoje o atual Dia das Crianças no Japão. Nesse dia, pelas cidades japonesas, é bem comum vermos bandeiras no formato de carpas sendo colocadas nas casas onde há crianças. De todos os supernovas, ou os piratas mais novos que acompanham a nova geração, possuindo recompensas acima de 100 milhões de berries, Luffy é o supernova mais novo, com os seus 19 anos de idade. Ao contrário da grande maioria dos personagens, Luffy nunca teve um balão de pensamento no mangá. Ao ser perguntado do porquê disso, Oda afirmou que é porque o Luffy sempre fala o que está pensando. Apesar de muitas delas não serem percebidas por serem curtas, durante a obra de One Piece, Monkey D. Luffy já participou de mais de 90 batalhas canonicamente, sendo hoje um pirata extremamente experiente. Luffy tem muitos laços familiares dentro da obra, laços esses que geram grande surpresa em qualquer pessoa que olhe para sua árvore genealógica. Seu pai é Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo, que simplesmente é o líder do exército revolucionário, uma força de batalha que busca enfrentar de frente e derrubar diretamente o governo mundial. Seu avô é Monkey D. Garp, um vice-almirante herói lendário da marinha. A mãe adotiva de Luffy, a mulher que criou Luffy, é a Dadan, a líder também de um grupo de ladrões da montanha. E por fim, temos seus laços de irmandade jurada, de Luffy com Ace Sabo, sendo Ace o homem que deu stop para a Guerra de Marineford, ou a Guerra dos Melhores, e Sabo sendo também um dos líderes do exército revolucionário, tão influente quanto o próprio Dragon. No volume 85 de One Piece, durante o SBS, Oda falou que uma corrida de 50 metros com todos os Mugiwaras, Luffy ficaria na terceira posição. Em literalmente todas as pesquisas de popularidade de One Piece, sem exceções pelos últimos 20 anos, Luffy sempre foi o top 1 de popularidade da obra, nunca sendo desbancado de sua posição. Luffy foi o primeiro usuário de Akuma no Mi mostrado na obra. Naturalmente, também foi o primeiro usuário de Paramécia e Zoan Mítica sendo mostrado. Ele também foi o primeiro a ser mostrado comendo uma Akuma no Mi. Durante sua vida, Luffy nunca ficou doente, como ele mesmo afirma no capítulo 30, então ele não tem a mínima noção do que é ficar doente ou qual é a sensação de adoecer. Na versão japonesa, Luffy é dublado desde 1999 pela atriz Mayumi Tanaka. A atriz também já dublou Kuririn e a vovó Uranai em Dragon Ball, e o Koenma em Yu Yu Hakusho. Dentro do Brasil, Luffy tem 2 versões de dublagem. Na primeira versão, pela 4Kids, Luffy foi dublado pelo Wagner Fagundes, e agora durante a redublagem da obra, o papel de dublar o Luffy foi passado para Carol Valença. De acordo com o SBS do volume 76, no mundo real, se o Luffy existisse, ele seria um bombeiro, que dedicaria sua vida em proteger as pessoas do fogo e do perigo. Monkey D. Luffy fez 2 vezes crossover com o personagem Goku de Dragon Ball. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2003, com uma história especial voltada para o crossover mesmo. Nessa história, Freeza ataca Tóquio, e Luffy e sua tripulação vão ajudar Goku a enfrentá-lo, mas eles são interceptados e lutam contra os piratas de Arlong. No especial seguinte, lançado em 2004, Luffy também apareceu, e dessa vez, Freeza e Enel atacavam Tóquio, e Goku chegava para lutar contra o Enel. Luffy e Goku acabam se juntando, e juntos, eles fazem um ataque chamado Gomu Gomu no Kamehameha, e assim eles destroem o Enel. A segunda vez que ocorreu um crossover dos dois, foi uma pequena obra crossover também escrita por Oda, com parceria com Akira. Nesse curta, Goku pede que a nuvem voadora salvasse o Luffy de uma queda, então descobrimos que Luffy, assim como Goku, possui também um coração puro, conseguindo subir na nuvem voadora e seguindo assim para uma festa de chá com Goku. Durante o episódio 3 de High School of the Dead, há uma referência ao Luffy com um zumbi usando chapéu de palha e uma cena bem discreta ali do anime. No fim, esse zumbi, após ser focado,
é atropelado pelo ônibus dos protagonistas. Antes do time skip, Luffy já nomeava seus golpes, porém é uma alteração notável que aparece depois do time skip. Seus golpes passaram a ter nomes de animais, então é bem comum, assim que ele vai atacar, ele acabar falando o nome de um animal durante o ataque. Se a obra de One Piece se passasse na vida real, Luffy seria brasileiro. Sim, de acordo com o Oda em um SBS, o Chapéu de Palha nasceria no Brasil. Luffy é o primeiro personagem de mangá a aparecer em uma capa de revista japonesa de moda masculina, no caso a revista Non Non. A Non Non é uma revista de moda publicada pela Shueisha, que desde 1977 passou a também se voltar para o público masculino. O Gear Second de Luffy é uma habilidade onde ele acelera e esquenta o próprio sangue dentro de seu corpo, aumentando consideravelmente todos os seus atributos físicos. O problema dessa habilidade é que de início ela consumia aos poucos a vida de Luffy, diminuindo bastante a sua resistência. Com o tempo, o Luffy passou a lidar melhor com isso e diminuiu consideravelmente os impactos dessa habilidade na sua expectativa de vida. Ou seja, hoje em dia a Gear Second não consome tanto assim a vida do Luffy. A primeira aparição de Luffy aconteceu antes de One Piece, e um mangá voltado para one-shots feito por Oda. O nome dessa obra é o Wanted, e até hoje dá para encontrar ela aí pela internet. O Chapéu de Palha de Luffy carrega um valor gigantesco sentimental para ele, sendo considerado por ele mesmo como seu tesouro. Luffy recebeu o Chapéu de Palha, ainda quando era muito novo, das mãos de Shanks, o Ruivo, que no passado também recebeu o chapéu de Gold Roger. Luffy tem um cuidado gigantesco com seu chapéu, deixando ele por várias vezes nas mãos de seus companheiros para evitar danos a ele. O chapéu de Luffy só foi danificado 2 vezes durante a obra, mas na maioria das vezes ele é consertado pelos companheiros do Luffy, como Nami fez quando ela consertou o chapéu de Luffy após ele ser danificado por Bug no começo da obra. Luffy é o único pirata da obra inteira que invadiu as 3 maiores bases do governo, no caso Marineford, Impel Down e Enies Lobby, e saiu sem ser capturado ou morto dos 3 locais. No mangá de One Piece, a primeira vez que vemos a habilidade da Akuma no Mi de Luffy é quando Shanks agarrou sua mão enquanto Luffy andava para sair do bar onde eles estavam. Foi quando o braço de Luffy começou a se esticar e Shanks viu que ele comeu a fruta. Luffy diz logo na sequência que comeu a fruta, pensando que ela era uma sobremesa. Porém no anime, Shanks viu Luffy comendo a fruta, e no desespero ele tentou fazer Luffy cuspir a fruta fora, mas após engoli-la, as pernas de Luffy que estavam sendo seguradas por Shanks acabam esticando, e o pequeno pirata bate seu rosto no chão. Mais pra frente no anime, a versão do mangá também foi adaptada. Agora vamos ver todas as recompensas de Luffy, aquele que carrega a alcunha de Chapéu de Palha. Depois de bater no Along e o capitão da marinha no arco de Along Park, Luffy ganhou sua primeira recompensa, que ficou em torno de 30 milhões. A segunda recompensa veio depois da derrota de Crocodile e a ameaça aos 3 poderes, com a exposição da Baroque Works em Alabasta. Essa recompensa veio com o valor de 100 milhões. A terceira recompensa veio logo após a invasão de Enies Lobby, 300 milhões. A quarta recompensa de Luffy chegou após nosso pirata socar um nobre do governo, invadir Impel Down, aparecer em Marineford e ter sua relação com Monkey D. Drago exposta, 400 milhões. A quinta recompensa chegou após a queda de Doflamingo pelas mãos de Luffy, alcançando assim os 500 milhões. E agora temos a recompensa que fez ele ser considerado o 5º Imperador do Mar, após fazer uma bagunça em Whole Cake e fugir de Big Mom, 1,5 bilhões. E por fim, após a queda de Kaido e a sua ascensão como Yonkou, Luffy conseguiu sua atual recompensa, que é de 3 bilhões, sendo hoje um dos piratas mais procurados do mundo de One Piece. Bismuth Sanji estreia em One Piece com 19 anos e 1,77 de altura. Após o time skip, ele reaparece com 21 anos e 1,80 de altura. Quando Eiichiro Oda estava prestes a introduzir o Sanji na obra, o seu nome seria originalmente Naruto, mas ele mudou de nome na última hora porque seu colega Masashi Kishimoto estava prestes a lançar um mangá onde o protagonista da obra se chamaria Naruto, e assim Oda mudou o nome de seu personagem para Sanji. Aparentemente, o formato das sobrancelhas de Sanji foi feito para lembrar o ingrediente Naruto usado normalmente nos miojões japoneses. Sanji é conhecido por lutar com os pés e nunca usar suas mãos em combate. Porém, o plano inicial de Oda para o personagem era que ele fosse um pistoleiro. Sanji sempre tem o bom costume de nunca começar as batalhas dos Mugiwaras dentro da linha de frente. Normalmente, enquanto o bando está lutando, ele está fazendo algo em paralelo, que lá na frente vai ajudar todos de alguma forma. Isso aconteceu com bastante frequência nos primeiros arcos do mangá, quando o rosto de Sanji era menos conhecido pelo mundo e pela marinha. Na primeira e quinta pesquisa de popularidade de One Piece,
Sanji ficou na 4ª posição. Já na 2ª, 3ª e 4ª pesquisa, ele monopolizou a 3ª colocação, atrás apenas de Zoro e Luffy. O nome Sanji foi dado para o personagem com o significado de terceiro filho, porém na tradução literal, seu nome significaria 3 horas. Assim como seu usuário Sanji, no ranking de habilidades, o seu estilo de luta Mutton Shot ficou classificado como a 3ª habilidade mais popular da obra. O sonho de Sanji é chegar em um lugar chamado All Blue. De acordo com as lendas que Sanji já ouviu, o All Blue é um mar, lago ou oceano lendário que possui todos os peixes dos 4 mares do mundo. Porém, ninguém nunca confirmou com 100% de certeza a existência dessa lenda, e muitos levam ela apenas como uma história inventada para crianças. Uma das coisas que Sanji mais faz durante o mangá de One Piece é correr atrás de mulheres bonitas. Sua honra também não permite que ele consiga feri-las. Essa parte de sua personalidade já atrapalhou ele várias vezes em diversos momentos. Para a família Vinsmoke, Sanji é uma completa falha. Todos os membros dessa família foram geneticamente modificados para serem um tipo de super soldado, porém Sanji nasceu sem nenhuma dessas habilidades, o que fez ele ser completamente maltratado, zombado e praticamente humilhado por sua família, sendo salvo somente por sua irmã que permitiu a ele a sua fuga. Sanji teve 3 recompensas durante a obra. A primeira delas foi dada após a invasão de Enies Lobby. Essa recompensa era de 77 milhões. A segunda recompensa chegou após o arco de Dressrosa e a batalha contra os piratas Don Quixote. Sanji aumentou sua recompensa nessa época para 177 milhões, porém em seu cartaz estava escrito apenas vivo. Sua recompensa atual é de 330 milhões, conquistada após a grande confusão dos Mugiwaras com Big Mom em Whole Cake. Provavelmente em breve, teremos uma 4ª recompensa sendo adicionada para Sanji, agora no arco pós-Wano. Para Sanji, sua verdadeira família e pai é o Zeff. Zeff de início atacou o navio de Sanji e foi pego junto a ele por uma tempestade. Os dois ficaram ilhados e com a comida extremamente escassa. Juntos, depois que saíram daquela ilha, os dois formaram uma grande amizade e criaram o tão sonhado restaurante deles juntos, chamado Baratie. Sanji é o único do Chapéu de Palha que possui irmãos de sangue. Luffy e Nami são os outros 2 que possuem irmãos, porém, eles possuem apenas irmãos de juramento e irmãos adotivos. A mãe de Vinsmoke Sanji se chamava Sora. Ela era uma mulher bem carinhosa e amorosa com seu filho. Ela foi a única da família Vinsmoke que não maltratou o Sanji. Ela sempre encorajava o seu filho. A primeira vez que Sanji apareceu em One Piece, ele estava carregando um vinho e fumando. Se foi intencional ou não, é outra história, mas provavelmente foi. Vinho em francês é traduzido como vin, e o ato de fumar gera fumaça, que em inglês é traduzido como smoke. A junção dessas 2 palavras forma o nome Vinsmoke de Sanji. De acordo com Oda, se Sanji fosse presidente, ele daria vários privilégios para as mulheres e descriminalizaria os homens, o que iria gerar uma grande rebelião dos homens contra o Sanji e a perda de seu cargo de presidente. Vinsmoke Sanji faz aniversário no dia 3 de março. O visual de Sanji foi inspirado por Oda no filme Cães de Aluguel, do Tarantino. O personagem que serviu de inspiração foi o personagem de Steve Buscemi, o Mr. Pink. Vinsmoke Sanji foi dublado 2 vezes por Wendell Bezerra, tanto na versão da 4Kids quanto na versão da Netflix. O Wendell Bezerra, para quem não conhece ou não se lembra, é o dublador brasileiro do Goku e do Bob Esponja. Sanji é um cara com espírito em chamas, e essa sua parte flamejante se manifesta na forma real como fogo. No começo, ele usava sua técnica usando a frição, podendo aquecer sua perna e aplicar golpes poderosos que queimavam seus adversários. Porém, essa técnica poderia causar danos a si mesmo se usado com frequência. Depois do time skip de 2 anos, Vinsmoke Sanji voltou dominando bem melhor sua técnica, e ela já não causava tantos danos a si mesmo. Sanji passou por alguns maus bocados no seu treinamento durante o time skip de 2 anos, treinando na ilha Momoiro e passando um tempo com os Okamas. Isso fez ele amadurecer bastante e fez ele voltar do time skip com uma aparência e personalidade diferente de antes. Sanji se preocupa bastante com a alimentação dos Mugiwaras, e por isso ele sempre dá o seu melhor na cozinha para preparar os melhores pratos possíveis para todos. Sanji começou a fumar quando ainda era bem novo, e talvez em seus primeiros dias de Baratie, porém essa cena não foi adaptada no anime, por causa da censura em cima de uma cena onde uma criança estaria fumando. No mangá, durante a despedida de Sanji com os Okamas, ele mostrou o dedo do meio para eles, falando que nunca mais queria vê-los, porém no anime, a parte do dedo do meio foi censurada. E é isso aí pessoal, se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários a hashtag OnePiece, que eu vou estar lendo dando coraçãozinho. No mais, não esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever aqui no canal. Obrigado por ficar até aqui, e vejo o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou!